Então sejam muito bem-vindas, estamos aqui todos ouvidos para conhecer um pouco mais de experiências de colegas e assim podermos fazer essa troca constante de experiências aqui na Embratur também. O ESG foi utilizado pela primeira vez lá em 2004 pela ONU, num relatório voltado para o mercado financeiro, em que a ONU estava mais ou menos pedindo para o mercado financeiro se alinhar mais a esses 3 pilares. O E quer dizer environmental, então ambiental, S social e G governança. Então a ONU fez esse reporte lá em 2004 e a partir de então o mercado financeiro começou a realmente olhar para esses 3 pilares, buscando meios de identificar se uma empresa é sustentável ou não, se ela está seguindo as melhores práticas internacionais ou não. Então a gente entende como uma ferramenta de gestão, principalmente aqui dentro da Embratur. Ambiental, então, práticas relacionadas ao meio ambiente, como bem diz. Então, esse pilar ele vai englobar aí a forma como a organização lida com essas questões. Então, mudanças climáticas, eficiência energética, conservação dos recursos naturais. Social são ações mais voltadas para o impacto social da organização. Então, inclui temas como direitos humanos, diversidade, inclusão, que a gente também está com um olhar muito cuidadoso aqui para dentro, como a gente sabe nessa nova gestão. E governança, então, estruturas e práticas de governança corporativa da organização. Então, como que a gente pode se estruturar melhor, dar mais transparência para os processos internos e fazer com que esses fluxos, eu ia fazer uma redundância, né, mas que eles fluam melhor mesmo dentro da organização. Então, a gente está com um olhar muito interno, a princípio, para, em seguida, começar a conversar bastante com o trade do turismo e levar essas práticas e, principalmente, compartilhar práticas que já existem. Porque a gente sabe que o trade, a BLTA é um exemplo, por exemplo, que já tem ESG incorporado em seus valores. Então, a gente quer conversar muito bem com o trade, compartilhar essas experiências. Paulo vai falar um pouquinho, então, da materialidade, como que a gente está desenhando o ESG aqui na Embratur. Quando a gente vai falar sobre ESG, é importante a gente falar sobre o que é material, né? Quais são aqueles temas mais importantes para as organizações e o que impacta na reputação daquela empresa ou nos seus resultados financeiros. Então, esse é um termo que a gente fez questão de trazer justamente por aparecer em todos os relatórios relacionados a ESG que vocês encontrarem aí no mercado. E esse é um dos processos mais complicados na formatação de uma estratégia ESG, porque é quando a gente vai conversar com todos os envolvidos, todos os atores na cadeia de valor. Ou seja, os colaboradores devem ser ouvidos, os fornecedores devem ser ouvidos, os clientes devem ser ouvidos, os financiadores devem ser ouvidos. Todo mundo que faz parte de um habitat, de uma organização, de um universo, tem que ser escutado nesse processo. E é um processo dinâmico, ele não é algo estacionário, onde a gente conversa uma vez e a partir dali a gente consegue seguir adiante, mas é ter uma troca contínua de informação com cada um desses parceiros. E é com isso que a gente faz o estabelecimento dos objetivos, quais são as entregas, quais são as metas, quais são os prazos. Então, esse slide, especificamente, ele veio para trazer à tona esse conceito do que é materialidade e a gente ter isso em mente, que é algo sempre importante de ser mensurado. Os objetivos ESG daqui da Embratur, a gente trouxe de uma forma bastante sucinta e sintetizada. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre o que está sendo pensado de entrega para cada uma delas, a gente pode compartilhar com vocês a planilha com a estratégia. Mas, basicamente, no eixo ambiental, a gente busca, então, descarbonizar as atividades da Embratur, que é uma vontade aí que a Jaque, desde o início, né, até quando fez o convite ao Saulo, já vinha com essa ideia em mente da gente fazer essa descarbonização das nossas atividades, aumentar a eficiência energética das nossas instalações e alternar a nossa fonte para a energia solar, onde a gente faz compra de energia solar no Mercado Livre, inserir a pauta de sustentabilidade nas ferramentas do turismo internacional, ou seja, em todas as ferramentas que a gente tem, promocionais sobretudo, suspender o uso de plástico, o uso do plástico de uso único, que é algo que a gente está aí na luta e estamos caminhando já. Ali, se não me engano, a gente já está servindo em copos de papel. Promover a capacitação dos colaboradores sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Então, um spoiler, ainda esse mês a gente vai ter aqui um workshop sobre resíduos sólidos especificamente, para falar também das questões das lixeiras, que a gente fez a retirada das lixeiras individuais e está fazendo a separação adequada. Criar um hub de coleta seletiva para resíduos de maiores complexidades. Essa é uma sugestão até da Marina,
do Embratur Lab, lá do Rio de Janeiro, né, de pensar como que a Embratur pode ser uma catalisadora em fazer essa separação correta nos nossos principais atrativos turísticos brasileiros, tornar as campanhas promocionais da Embratur mais sustentáveis, que é o que a gente está vendo diretamente ali com o Ícaro, com o Patrick, com o Joaquim e toda a equipe, e também estimular a conservação da biodiversidade a partir do turismo regenerativo, né, que é basicamente aquele turismo quando o visitante chega e deixa o lugar melhor do que quando ele encontrou, né? E a gente tem pensado em projetos nesse sentido, ainda mais o projeto que a gente submeteu aí para o edital socioambiental da Petrobras, que deve ser o resultado ainda desse mês. Pode passar, Yasmin. No eixo social, a gente tem ambicionado tornar a Embratur mais diversa e inclusiva, né? Olhando aqui para a nossa composição do quadro de colaboradores, estruturar a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações, desenvolver competência relacionada ao respeito e inclusão no ambiente de trabalho, promover a segurança do turista internacional, fomentar o desenvolvimento social do país, promover a participação de voluntários e jovens aprendizes, promover a boa convivência dos colaboradores e também o seu bem-estar, promover a cultura ESG e divulgar o nosso canal de denúncias aqui, que todos devem ter acesso claro e transparente. E aí, no pilar de governança, a gente tem buscado promover uma boa cultura organizacional com foco no desenvolvimento de confiança, desempenho e inovação, com base no Great Place to Work, potencializar os relacionamentos institucionais da Embratur por meio de novas parcerias e acordos de cooperação, elaborar o plano de desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, transformação digital dos processos de trabalho, criar um portal de serviço para os colaboradores, instituir uma política de gerenciamento de risco e crise de imagem, avaliar e garantir o cumprimento dos normativos internos e externos, bem como jurisprudências pedidos pelo TCU, sistematizar os riscos e oportunidades, desenvolver competências relacionadas às políticas de anticorrupção e alinhar a Embratur às melhores práticas internacionais, como o Pacto Global da ONU e a Declaração de Glasgow. Como vocês podem ver, são muitas coisas, nitidamente, Marina e eu, seria humanamente impossível tocar tudo isso. O que a gente faz aqui é um trabalho de facilitação. Então, todas as áreas estão envolvidas aqui na estratégia ESG, cada uma com a sua vocação e pertinência. Então, as entregas de 2023 que a gente já fez, né? Então, a gente já fez o inventário de riscos aqui da Embratur, definindo o objetivo ESG e determinando as metas e entregas de cada objetivo, a realização do comitê inaugural, já tivemos o segundo comitê e hoje é a terceira ocasião, mas é a primeira aberta ao público, de fato, a todos os colaboradores, e a definição das métricas de monitoramento ESG e alinhamento disso com nossos objetivos estratégicos, ali com a equipe do Gilson, a Bruno, o Alisson, que sempre cuidam tão bem dessa pauta aqui dentro. A adesão a instrumentos globais, a gente já está em curso da adesão ao Pacto Global e à Declaração de Glasgow, e também ações de sustentabilidade transversais, a gente já fez algumas entregas para as nossas ferramentas promocionais e substituição do plástico de uso único, e agora também estamos na luta aí de fazer a separação adequada dos resíduos. E para 2023, então, foram estabelecidas um total de 70 entregas dentro da nossa estratégia ESG, mas, como eu disse, não é algo estático, isso pode aumentar, isso pode diminuir, conforme as prioridades e as capacidades também de entrega da equipe. O que a gente vê aqui é uma visão geral. Como o Beto citou anteriormente, né, a gente tem aqui, por área, né, só para explicar para a Cris e para a Elisa, aqui a gente tem a presidência e 2 grandes diretorias, né, e as gerências estão ligadas a esses 3 corpos. Então, a gente tem a maior parte ligada à DGI, que é a Diretoria de Gestão e Inovação, a segunda maior parte ligada à presidência, que está muito também relacionado que a nossa área está vinculada à presidência, e com quase 16% a área finalística da Embratur, que é o nosso desafio, né? Como levar essa pauta e as boas práticas lá para a ponta da cadeia, para a promoção que a gente entrega aí da marca Brasil. E aí, por pilar, a gente tem quase metade, isso é interessante, porque toda vez que a gente fala ESG, as pessoas falam, ESG é meio ambiente, ESG você está falando de preservação da natureza. Mas aqui a gente vê claramente que não. A gente tem quase metade ligado à governança, uma boa parte ligada ao social e apenas 23% ligado ao pilar ambiental. Então, esses dados são interessantes para ver como que a Embratur está se organizando em torno dessa temática. Bom, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Cristina Castro,
Tenho uma carreira um tanto quanto doida, né? Eu fiz psicologia, mas fiz um mestrado em administração, fiz um segundo mestrado em comércio internacional no Canadá, fiz um doutorado em administração na UNB, fiz outro doutorado em economia na França e fiz 3 pós-docs. Então, aprendi a estudar direitinho, não aprendi a ganhar dinheiro, tudo bem. Durante muito tempo, eu trabalhei para o Grupo Louis Vuitton, maior grupo de luxo do mundo. Morava na França e trabalhava diretamente com as 89 marcas, né? LVMH, hoje em dia, ela tem o maior percentual do mercado de luxo do mundo. E eu trabalhava, não era fashionista, não era roupa que eu pensava. Os meus dotes não eram esses, era justamente olhar para a econometria. O que eu trabalhava justamente com mercados emergentes era predição de comportamento de consumo. Então, se a gente tinha um lançamento de Piton, se a gente tinha um lançamento de cor, se a gente tinha a predição anterior, 2 anos antes, 1 ano antes, é o que faz aquilo ali ter lucro. Em 2012, eu tinha um diletantismo total, que eu dizia, poxa, meu país me deu graduação, 2 mestrados, 2 doutorados, 3 pós-docs, porque eu sempre tive bolsa, mesmo estudando fora, eu estudei muito tempo fora. Mas eu preciso voltar para o meu país e retribuir tudo isso que eu recebi. E todo mundo me achava doida, e confesso que eu também era doida. Sabe aquela coisa meio Silvio Santos, assim, você troca um carro por uma banana? Sim! Foi mais ou menos assim que eu fiz. Tinha um concurso público, meu padrasto acadêmico, minha mãe acadêmica, ele me manda isso, era um concurso para entrar para biotecnologia. Eu falei, gente, de verdade, eu não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Eu sou economista, né? O que eu vou fazer na biotech? Mas quando eu fui ver a descrição da área, era para trabalhar com empreendedorismo, inovação, marcas e patentes. E eu sempre trabalhei com isso a minha vida inteira. E aí fez sentido que, olhando para o departamento de biotecnologia, olhando para o Instituto de Biologia, que é o maior da UNB, hoje é o maior instituto que tem a universidade, fazia total sentido pela quantidade de patentes, pela quantidade a importância como desenvolvimento socioeconômico, fazia total sentido mesmo aquilo. E eu fiz o concurso público, meu chefe disse, você é louca, lá da França. Você ganha aqui 3,5 vezes a mais, por isso que eu disse que foi essa troca. Você está aqui, os seus filhos têm escola, têm saúde, igual no Brasil. Escola, saúde, tudo de graça, muito bom. Eles entram na escolinha, já ganham um computador, igual aqui, gente, escola pública idêntica. Não pensem diferente. Fora que, óbvio, todas as mulheres me perguntam, sim, roupa, sapato, tudo isso, constantemente ali. Mas eu resolvi realmente que eu tinha que entender uma coisa chamada propósito. E por que eu estou falando disso? Que para pensar em ESG, antes a gente precisa entender quais são os propósitos alinhados a isso. O porquê, e aí a gente tem propósito pessoal, a gente tem propósito profissional, a gente tem propósito com amigos, a gente tem propósito com namorado ou com marido, mulher, enfim, com companheiros. Nós temos propósitos coletivos, que nós estamos num propósito coletivo, nós temos propósitos individuais. Então, quando você começa a olhar tudo aquilo, aonde afunila tudo aquilo, você começa a entender qual é a necessidade de existência sua no mundo. Eu não sei quem aqui acredita em Deus, eu acredito, mas pode ser o Bob Marley, pode ser qualquer um outro que esteja lá em cima. Eu acreditava que um dia eu ia chegar lá em cima e eu ia ter que dizer para alguém o que eu tinha feito, qual era a minha existência no mundo. E aí, em 2012, eu fiz esse concurso público, aquele que meu padrasto mandou, e que eu não sabia realmente, enfim. E eu passei em primeiro lugar, era uma vaga, e eu vim com o filho embaixo do braço. Voltei para o Brasil em 2012 e falei, agora eu vou ficar quietinha aqui, trabalhando. Nada disso. Em 2014, eu fui convidada pelo Departamento de Estado americano, para ir em 2015, para um programa criado pelo Obama, chamado We Americas. Era um programa criado para empoderamento feminino de lideranças femininas no mundo. Não porque no nosso país, a cada 2 segundos, uma mulher sofre violência, a cada 9 minutos, uma mulher seja estuprada, e o número que a gente tem do Fórum Brasileiro aí de Segurança, o ano passado para agora, aumentou 75%, a violência sexual, estupro de menores no nosso país, mas porque 75% da predição de consumo no mundo, ou seja, não necessariamente o comprar, mas olhar para o marido e dizer, essa camiseta fica mais bonita que aquela. O marido não discute, compra aquela. Não, esse carro eu prefiro do que esse. Ou então, o supermercado eu compro, enfim. Material escolar de criança, ou levar menino em médico. 75% quem faz isso somos nós mulheres. No entanto, apenas 15%
dessas mulheres estão em cargos de gestão, conseguindo se bancar, se manter financeiramente. E aí, olhando para tudo isso, então, o Obama cria esse programa, o E-Américas. Eu tive a chance de ir, à época que ele estava, eu fui mentorada por ele, fiquei 1 mês e meio na Casa Branca, e tive essa chance, eu fui a única brasileira, tinha outras 15, 14 mulheres. E lá foi meu grande declique, onde eu estava pensando já em olhar para propósito, mas quando entra e eu mexo, o Paulo já ouviu essa piada 800 mil vezes, mas vai ter que ouvir 800.001, que eu mexo com meu marido, que tá tudo certo entre nós, mas entre ele e o Obama seria a única pessoa que eu trocaria meu marido. Ele disse que tá tudo certo, porque ele também me trocaria pelo Obama. Então a gente só tá numa competição de quem o Obama nota primeiro. Mas tudo bem, tirando isso, brincadeiras à parte, foi uma oportunidade incrível de repensar e reestruturar na minha cabeça o entendimento que nós somos do mundo. Jogar um papel aqui, isso impacta no meio ambiente mundial. Né? O lixo, bom, a gente nunca podia imaginar que os nossos oceanos chegariam a um momento que tem mais plástico do que a possibilidade suportável. Nós não poderíamos imaginar que todos nós temos nanoplásticos dentro do nosso corpo porque nós comemos peixe, porque nós tomamos água. E o que isso vai impactar em 2030, em 2050? Se a gente pegar outros números, como em 2050 nós precisamos de 75% mais no Brasil de alimentos do que a gente produz hoje. Aonde vocês imaginam que isso vai ser plantado ou quem é que vai colher isso? Se a gente não pensar de maneira tecnológica em estruturação, em 2050, nós, ou sei lá quem, os nossos filhos ou netos, ou aquelas pessoas que a gente ama muito, vão estar aqui no mundo passando fome. A gente não pensa também que assim como a pandemia do Covid, a partir de agora, e de novo, toda vez que eu falo isso, o pessoal fala, pelo amor de Deus, bate na madeira, não fala isso. Gente, tem que ser falado, a ciência é feita para ser falada. A cada 5 anos nós teremos pandemias. E se a gente não for detentor de conhecimento de como fazer, nós estaremos morrendo e olhando para tudo isso assim como aconteceu no processo do Covid. E aí que entram as 3 letrinhas de ESG. E aí eu adorei quando ela me perguntou, eu não vou falar essa época de novo, mas quando ela me perguntou assim, não, foi você que me perguntou, há quanto tempo você trabalha com ESG? Não vou dizer o ano de novo, brincadeiras à parte, desde 2004. Quando a ONU chama 20 grandes CFOs financeiros para olharem como eles chegariam em 2030. E aí, entre esses 20, 4 eram brasileiros. A gente tem uma importância muito grande no cunhar dessa sigla. E por que isso vem de um berço financeiro? Por que isso vem dos CFOs? Porque só tem um jeito da gente mudar, né? Não tocando no bolso. Hoje, isso já é mundial. O Brasil foi um dos últimos aí, países desenvolvidos, porque nós somos desenvolvidos, não em desenvolvimento, a aderir. Mas hoje a gente não entra numa base, não entra com abertura de capital em bolsa se a gente não tiver índice de ESG. Vocês sabiam disso? Mais do que isso, a gente não consegue hoje investimento internacional se a gente não tiver ESG. E aí, o que vocês têm a ver com isso estando aqui empregados? Porque pode ser que no futuro próximo, se vocês não se reposicionarem, que vocês não tenham dinheiro para conseguir continuar mantendo o emprego de todos vocês. Portanto, ou isso é um movimento coletivo, ou estamos fadados a entrar em desespero de novo. Mas, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, eu já falei ruim, vou falar do lado bom. Nós estamos muito bem posicionados com um direcionamento muito claro. E aí, então, o que acontece com o Brasil? Há 2 anos atrás, quando a pandemia estava começando a fazer assim, para tentar entender aonde a gente ia parar, a gente começa a perceber que as organizações não voltariam mais, presencialmente ou online, a se estruturar da mesma forma. Então, aquele antigo, velho formato de olhar e pensar no lucro imediato, ele estaria fadado, porque a gente sabia que na hora da falta de oxigênio, a infraestrutura, levar o oxigênio, faria total diferença. E aí as empresas, inclusive Coca-Cola, abriram muito indústrias e polos e centros para deixar de gaseificar uma bebida e dar oxigênio às pessoas. E aí a pergunta era, estavam ganhando dinheiro da onde? Não, é responsabilidade social.
Então, falar de ESG não é falar de sustentabilidade. E é importante reforçar isso, porque sustentabilidade cabe quase tudo. Tudo é sustentabilidade. Se a gente trabalhar bem a sustentabilidade, se a gente diminuir a luz a sustentabilidade, se nós estivermos todos pensando aqui, sei lá, em diminuição de energia, de gasto energético, a sustentabilidade. Mas isso é ESG? Não se não tiver uma matriz. Não se eu não tiver medida. Não se eu não tiver monitoramento e avaliação disso. Por quê? Porque ESG está linkado à avaliação e monitoramento contínuo, que é indicador. Aí a professora enjoada volta para uma outra questão. O que é indicador? É algo que indica. E aí somatórias de indicadores geram o quê? Índice. E o índice gera o quê? Matriz. Então, quando você vai crescendo, então vários indicadores fazem um índice. Vários índices levam a uma matriz. E essa matriz gera monitoramento e avaliação. Ainda falando um pouquinho da minha vida, e eu parei nesse momento de ter ido para a Casa Branca, me lembro de um dia o Obama, então, entrando nessa sala, e ele dizendo assim, se você não acredita que você vai mudar o mundo, pega suas coisas e volta para casa. Porque você custa muito caro para a gente. E naquele momento, ouvindo do Obama, que eu podia mudar o mundo, lembra, gente, eu só trocaria meu marido por ele? É óbvio que eu acreditei. E eu voltei para o Brasil com uma ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa que impactasse o mundo. E aí, falando com outro chapéu, que não é o da ANTAC, em 2019 eu tive uma parceria absurda com o Paulo, inclusive o nome da robô vem dele, ele que me ajudou, foi um homem que deu. Eu desenvolvi uma inteligência artificial, uma IA, que combate violência contra mulheres e meninas no mundo. Então, nós estamos hoje em 194 países, aqueles que quiserem ver, nas redes sociais Eu Sou a Glória, é uma IA negra, que minera dados continuamente para entender padrão de comportamento de violência no mundo. Meu grande sonho é poder dizer para uma mulher que ela está a 5 passos de sofrer violência antes dela sofrer. Nos últimos 4 anos, nós atendemos só no Brasil 2.200.000 pessoas. Inicialmente sem dinheiro nenhum. Hoje nós temos grandes parceiros, grandes players, espero um dia ter a Coca-Cola, mas a gente tem... Vocês viram que aqui é tudo jabá, né? E a Embratur, né? A Embratur eu já estou contando que tá. Eu não posso imaginar que esse tanto de gente aqui não vai me ajudar a fazer uma... Mas hoje a gente tem Microsoft, Google, Rock in Rio, vamos estar no The Town, estamos numa praia. A gente tem projetos no norte do país com mulheres escalpeladas, vítimas de escalpelamento. Nós temos projetos no sul, nós temos um projeto com o Departamento de Estado americano, que são as meninas Powerful Girls, que são meninas de escolas públicas, dos centros tecnológicos, dos institutos federais, que a gente forma para serem líderes do futuro. O tema desse ano é acessibilidade e inclusão, o ano passado foi meio ambiente e sustentabilidade, e assim, enfim. A gente vai formando a comunidade, a gente tem em Recife, em parceria com a Bloomberg Filantropia, a gente tem um projeto de microcrédito para mulheres de baixa renda, onde a gente está dando 20.000 bolsas de microcrédito para mulheres boleiras, bonequeiras, peruqueiras. Então, são processos e projetos. A gente tem em Atlanta, a gente está monitorando em tempo real, com geolocalização, onde são bairros mais quentes, com mais calor de violência ou menor calor de violência. E isso é um medidor de ESG. Então, uma construtora que vai construir ali, não bote iluminação e saiba que aquilo ali tem muito violência, ela vai saber que o dinheiro dela está indo embora, né? Porque quem é que vai querer comprar ali? E aí, falando da ANTAC rapidamente, juro, para poder passar para minha super parceira aqui do lado, mas é difícil quando a gente fala do que a gente gosta, né? Juro. Agora eu vou bem rápido. A ANTAC é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Eu estou cedida há um mês. Gente, é uma máquina de moer gente, né? Administração pública. Assim, eu estou exausta, aprendendo absurdamente sobre portos. Um belo dia eu fui chamada e falaram, bom, a sua missão é vir olhar para portos e modernizar os portos, olhando com o viés de ESG. Não porque todo mundo é lindo e maravilhoso e gente boa, mas porque portos têm problemas seríssimos e que são controlados internacionalmente, a IMO é uma delas, com descarbonização, com a questão da cabotagem, com questão de biomassa, que a gente não tem... Resíduos vêm do mundo inteiro para cá com os portos, né? E quando a gente sai daqui, a gente também deixa resíduo. E aí, como é que faz? Como é que os portos fazem?
E, obviamente, é um setor que apenas 13% de mulheres. Ele é um setor masculino. Eu sou a primeira chefe. Eu sou a primeira mulher que está ali. Hoje eu estava numa reunião onde todos eram homens e a gente sabe pelo ar-condicionado. Porque quando o ar-condicionado está torando de muito frio e todo mundo está de terno e você está assim, ó, aí você entende, né? Quando você vai no banheiro sozinha, por exemplo, no setor executivo, é sensacional. Você percebe que realmente falta qualidade. E aí, obviamente, eu não sou ANTAC, eu estou na ANTAC e o meu olhar é vir para me incomodar. No bom sentido. O incômodo é maravilhoso. Hoje eu estava numa reunião e um dos diretores de um porto falou assim, a gente vê que você é muito humana, né? Eu falei, todos nós, né? Não, é porque você está sempre pensando em gente. Eu falei, porque é o maior dinheiro. Se você tiver um barco com toneladas e toneladas de grãos, e se você tiver um barco com 4 pessoas, quem você salva primeiro? Aí eles ficaram me olhando. Eu falei, eu corro para as 4. Essas 4 produzem essas toneladas e toneladas quantas vezes quiserem. Então, é isso que a gente tem que trazer e olhar. O olhar para o meio ambiente. E aí, fechando a minha fala, quando eu falo de meio ambiente, o E, eu estou falando do quê? De todos os recursos. E recursos esses que são finitos. Quando eu falo do S, eu estou falando de gente, capital humano, inteligência. Esses aqui conseguem gerar mais tempo, fazer download mais vezes desses recursos que são finitos. E quando eu falo do G, que é governança, isso é a ponte entre o S e o E. Porque é com governança, que é com regulamentação, com monitoramento, com avaliação, com indicadores, é que eu posso dizer para as pessoas que o E está em desespero. Então, essas 3 letras, elas foram juntadas e elas são uma somatória, não é à toa. É porque é isso que significa o quanto vocês respiram, comem, bebem água, trocam de roupa. E no passado, quando eu tenho filhos hoje, um com 26, outro com 22. Agora entreguei minha idade e me lasquei, por favor, faz um corte no vídeo. Mas quando os meninos eram pequenos, eu escovava os dentes com a torneira aberta. E um dia o meu filho de 3 anos falou assim, mamãe, você está acabando com a água do meu mundo. Eu nunca aprendi isso na escola, ele aprendeu. Então, a todos aqui que eu estou vendo que são mais novos, é na geração de vocês mesmo que a gente acredita. Isso nunca foi ensinado na escola. Então, realmente, a gente precisa trazer essa pauta e parabéns a vocês que estão trazendo isso para dentro da Embratur. O Brasil é o maior país com biodiversidade, é um polo absurdo, ele é quentinho, ele é absurdamente lindo. Infelizmente, ele só tem um grave problema. Ele não cuida dele mesmo. Então, vamos nós cuidar. Muito obrigada. Bem, vamos lá. Eu tava mal pensando, eu vou falar das agendas de ESG da Coca-Cola e fiquei estudando direitinho tudo, tem quase 1 ano que eu tô na Coca-Cola. Antes eu tava na Natura. E antes eu era, e ainda sou, né, meu coração militante ainda tá aqui, eu trabalhava em ONG de Direitos Humanos. Ai, que delícia. Tá vendo, gente? Ai, desculpa, deixa eu babar. Então, qual que é essa minha trajetória que me traz aqui, me fez olhar para o ESG e falar, ok, mundo corporativo, vou te dar uma chance. Eu fui bolsista do ProUni, eu fui aluna de escola pública, né, sou filha da classe trabalhadora, sou uma menina preta brasileira, que estudou na escola pública, que fez faculdade Então, eu fiz faculdade porque tive bolsa do ProUni e entrei no mestrado na Universidade Federal porque sou cotista para pessoas negras, sou filha das ações afirmativas também. Então, até 4 anos atrás, eu estava em ONG de Direitos Humanos, estava trabalhando com essas pautas todas de empoderamento, de combate ao racismo. Esse é meu grande motivador, né? É a grande pauta que me leva para frente, é combater desigualdades de raça e gênero. E aí, um dia me convidaram para trabalhar na Natura. E aí eu pensei, poxa, que legal, né? Eu olhei assim, a área de sustentabilidade da Natura, falei, super vou, tenho muita identificação com as pautas que eu trabalho hoje, quando eu olho para direitos humanos em empresas. E aí, no ano passado, me convidaram para trabalhar na Coca-Cola. Aí eu pensei, preciso olhar bem direitinho essa agenda de ESG para eu me sentir confortável em defender essas coisas. Porque eu preciso me sentir confortável com as pautas que eu vou defender, que eu vou levar para frente. Imagina, eu sou de relações governamentais. Há 15 anos eu trabalho com relações governamentais. Eu saí da faculdade fazendo isso. E para eu sentar na frente de um tomador de decisão e convencer ele de alguma coisa, eu preciso estar muito certa daquilo que eu estou falando. Confortavelmente certa dentro do meu coração, na minha cabeça, nos meus valores,
e muito certa tecnicamente de que aquilo faz muito sentido, que eu não estou ali fazendo greenwashing e blackwashing e nada do tipo. Muito bem. Hoje estou há quase um ano na Coca-Cola e é muito bom poder olhar para os compromissos de ESG da Coca-Cola e poder hoje me apresentar como uma parceira em muitas áreas, no E, no S e no G do governo. Então esse é meu grande core, assim, meu grande trabalho hoje é olhar essas agendas, olhar para o governo e pensar, os países precisam de parceria do setor público, do setor produtivo, todo mundo tem que estar junto nessa construção desse meio ambiente, na sustentabilidade de tudo isso que Cristina falou muito bem, que não é só sobre meio ambiente, também, mas é sobre o social, é sobre como esses processos se dão, né? Como essas métricas se apoiam. Então, hoje na Coca, e aí eu vou falar da parte da Coca-Cola agora, a gente tem, olhando assim, né, o que é o negócio Coca-Cola, e isso é o mais legal que eu vim aprendendo do ESG. As pautas, elas têm que ter conexão com o negócio, porque elas têm que fazer sentido para liderança, para o consumidor. Então, se hoje a Coca-Cola é uma marca, e aí quando eu paro para pensar que tem Coca-Cola em 210 países, tem mais países que existe Coca-Cola do que países no sistema ONU, eu fico, caramba, isso é uma potência, tem um poder de agenda, tem uma responsabilidade com esse país, né, com esse mundo no qual a Coca-Cola existe e é uma marca que guarda afeto, né, para muita gente. Eu falo que ela vende afeto, a Coca-Cola vende experiências. Hoje eu brinco que, né, meus aniversáriozinhos de criança lá, sempre tem uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. E isso, imagina, era aquela mesa de anos 90, maravilhosa. Então, é isso, a Coca-Cola vende experiências. Então, toda a agenda de ESG da Coca-Cola está conectada com o coração da existência da Coca-Cola. Então, qual é o principal ingrediente de Coca-Cola? É água. Eu posso pensar no mundo que existe Coca-Cola e não existe pessoas tendo acesso à água? Eu não posso admitir que uma coisa dessa aconteça. Então, os meus projetos de ESG relacionados à água têm a ver com eficiência hídrica? Tem. A maior fábrica de Coca-Cola em volume do mundo fica no Brasil, fica em São Paulo, em Jundiaí. E é a maior fábrica com maior índice de eficiência hídrica. Então, para fazer 1 litro de Coca-Cola, eu gasto 1,16 litros de água. Então, é 0,16 litros de água para produzir 1 litro de produto. Eu preciso valorizar a água. Dentro do meu pilar de água, eu tenho um programa imenso de preservação de bacias, de preservação de conservação de bacias. Então, onde tem uma fábrica de Coca-Cola, tem um projeto em parceria com a Agência Nacional de Águas e as agências de água local para promover pagamento de serviço ambiental, para promover a preservação daquele espaço. Porque se não tiver água, não tem nada, vida, quem dirá Coca-Cola. E tem o compromisso de promover acesso à água para comunidades ribeirinhas. Então, por exemplo, a gente tem uma atuação muito forte no Amazonas. Apesar de ser um estado que a gente sabe, né, muitos rios, tem comunidades inteiras de ribeirinhos que não têm acesso à água. A gente teve problema de emergência humanitária no começo do ano com os Yanomami. A gente correu para ir até o governo e falar, a gente está no Amazonas enquanto força produtiva. Como é que a gente apoia essa emergência humanitária? E aí a área de ESG da Coca-Cola buscou, e a gente pensava, né, as soluções que a gente já tem. Filtro não filtra mercúrio. A água que eles estão tendo acesso está poluída de mercúrio. Tá, esse modelo de cisterna. Cisterna atende 20 pessoas. São mais de 20 mil Yanomamis espalhados no território em comunidades nômades. A gente buscou uma parceria com uma ONG que tinha uma inovação sobre acesso à água, sobre filtro, sobre coleta de água em nascentes e da chuva. Ótimo, a gente investiu uma grana e colocou esses filtros com esse modelo específico para esse problema naquele lugar. Porque é o nosso estado que a gente atua com mais força. Como a gente não vai ser um ator político relevante também ao se preocupar com a vida que existe ali? Então, esses são assim, os nossos principais projetos com água. Com plástico, e aí a gente está fazendo um trabalho muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar agora, que é liderar uma coalizão empresarial para debater economia circular e para apoiar o Itamaraty a construir o Tratado Internacional de Combate à Poluição Plástica, que está em elaboração, né, no mundo. Então vai ter a 3ª reunião no final do ano em Nairobi. E os diplomatas do Itamaraty chamaram, né, a população, as organizações, as empresas, e falaram, a gente precisa construir sugestões do país que atendam à realidade do nosso país. Então, a gente tem peculiaridades. O Brasil produz
resina plástica em muitos... É um polo, né, industrial, é importante. Gera muitos empregos, gera arrecadação, enfim. Então, nós temos países como o Chile, que não tem essa indústria. Então, para o Chile é mais fácil defender o banimento total dos plásticos do que para a gente. Porque isso impactaria de uma maneira muito negativa uma economia que está combalida e está buscando se reerguer. Tá, mas a gente precisa de uma solução. Tem mais plástico que peixe no oceano. Então, a gente tem compromissos muito rígidos do Coca-Cola no mundo. De recolher 100% das garrafas que a gente coloca no mundo até 2030, de ter pelo menos 50% dos nossos produtos circulando em embalagens retornáveis e de ter pelo menos 30% de conteúdo reciclado nas nossas garrafas. Isso em toneladas, para vocês terem uma ideia. A Coca-Cola é uma das principais patrocinadoras do Festival de Parintins, que é aquele festival que acontece maravilhoso. Vocês são de Batu, né, gente? Desculpa, esqueci que eu estava falando com os especialistas. Então, o projeto de reciclagem de plásticos no Festival de Parintins esse ano reciclou quase 7 toneladas. São 3 dias de festival, deu 7 toneladas de plástico. Então, a gente tem projetos de fortalecimento da economia circular do plástico, de fortalecimento da cadeia da reciclagem, que emprega um monte de gente. A gente busca que haja profissionalização dessa cadeia, porque ela é necessária. Se a gente quer construir a economia circular no Brasil, a gente precisa olhar para o catador. Não, por acaso, é um dos grandes personagens da construção das políticas de economia circular no Brasil hoje, é o catador. Né? A gente teve lá a maravilhosa Aline subindo a rampa com o presidente Lula, porque a Aline é essa liderança mulher. Ela é maravilhosa. Toda vez que eu encontro com ela... Eu fico tietando ela. Posso tirar foto com você de novo? Então, é isso. A gente tem, nesse lugar de pensar a economia circular, pensar inclusive nesse lugar social, né, desse emprego. Dar dignidade, fazer com que isso se torne... E não é só pela caridade, é porque é uma indústria. Hoje o Brasil não tem resina PET suficiente para quem quer comprar resina PET e fazer reciclagem. Então, tem um lugar de economia, que a gente tem uma criatividade incrível para olhar pelo tamanho da nossa economia, pelo tamanho do nosso país, pelas dificuldades que esse território desse tamanho impõe para a gente, e olhar e falar, caramba, tem muito para ser feito aqui quando a gente fala de economia circular. Então, a gente tem muitas contribuições para dar nesse debate da poluição plástica, a gente país, não só a gente Coca-Cola. E por fim, eu vou falar da minha letra preferida, o S, que são os projetos que eu toco com mais brilho no olho. A gente tem consciência da necessidade desse esforço de todo mundo em recuperar, inclusive, a economia do país, inclusive empregar pessoas. Então, uma das grandes parcerias que a gente fez esse ano com o governo federal foi com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma parceria dele. E aí eu preciso pular para o G rapidinho para explicar uma coisa que é importante. A Coca-Cola é um sistema muito grande no mundo inteiro. É uma empresa composta de vários CNPJs, né? Então, a Coca-Cola Company, que é onde eu trabalho, ela é a detentora da marca Coca-Cola e da receita da Coca-Cola, do segredo que fica lá em Atlanta, importante. E aí tem os engarrafadores, que são as fábricas, né? As empresas que estão localizadas pelo território, que é onde acontece a mágica, né? Mistura o xarope e a água e a gente compra. E aí tem... Então, o sistema Coca-Cola tem essa entidade company, que está pensando em todas essas agendas, envolvendo todo mundo, e tem o engarrafador, que é essa figura necessária que está no território, que conhece as especificidades daquela região, conhece as especificidades de mão de obra. Então, essa parceria, uma coisa que eu tenho aprendido nesse quase um ano de Coca-Cola essas agendas todas, elas requerem parceria de muita gente. Construir parceria acho que meu grande aprendizado até agora, nesse lugar de gerente de ações governamentais da Coca-Cola. Se eu vou até o governo, e aí, quando a gente fez essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro convocou o setor produtivo para dizer, o melhor programa, como é que é a frase dele? Melhor programa de desenvolvimento social é emprego. Eu preciso que os empregadores tenham consciência disso. Então, a gente foi lá e se comprometeu com o MDS a contratada das vagas que os empregadores são 50 fábricas espalhadas pelo território nacional, é muita coisa. Fora centro de distribuição, fora 1 milhão de pontos de venda. Então,
todo esse sistema se comprometeu a empregar pessoas que estão no CAD único, a empregar pessoas que estão sem emprego, que estão abaixo da linha da pobreza. Isso implica, e assim, tem todo tipo de gente no CAD único, desde pessoas que têm ensino superior, pessoas que têm pós-graduação, até pessoas, porque, enfim, é isso, é um país que está se reconstruindo. Então tem um compromisso amplo de empregar pessoas. E para o empregador, para o bottler, para o engarrafador, isso é muito bacana, porque ele promove, e quando você promove empoderamento econômico num território, é bom para todo mundo, inclusive para quem vai comprar Coca-Cola, para almoçar com a família no final de semana. Então tem um impacto de retorno para o negócio e para o desenvolvimento social. E outro projeto muito maravilhoso, que é outro que me balança o coração, é o de empregabilidade, empreendedorismo feminino. Então a gente tem uma parceria com o Sebrae e a gente leva mulheres para fazer cursos de capacitação nos seus negócios de alimentação. 90% dos negócios de alimentação no Brasil são de mulheres. Só que elas têm uma dificuldade imensa de estabelecer os seus negócios, elas fazem precificar, elas fazem com o coração, né? O que uma mãe, do vender o bolo de pote até abrir, vender uma quentinha? As mulheres brasileiras e a sua tradição de alimentar suas famílias, e elas abrem negócios, só que esses negócios vão à falência, esses negócios não dão tanto lucro quanto poderiam. Então a gente tem esse projeto de vamos fazer essas mulheres serem empreendedoras do ponto de vista profissional. Isso é bom, muito bom para elas, é bom para o ambiente de elas se estão ali, e a família. E é isso, a gente sempre pensa em Coca-Cola, uma mesa, uma família à mesa, tendo sua refeição, tomando Coca-Cola. Então faz parte do negócio Coca-Cola. Não é difícil para mim vender para o meu gestor, vender para a Coca-Cola Foundation lá em Atlanta, que eu preciso de investimento nesse projeto. Não é só um projeto social, é um projeto para fazer com que o ambiente brasileiro se torne um mercado importante, que é um dos maiores mercados do mundo. E por fim, a parceria que eu estou construindo agora com o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem... Olha só, saiu da onde? Eu tô voltando, é isso. Porque quando eu entrei eu falei, isso aqui precisa fazer muito sentido para o que me guia na vida, que é combate ao racismo. Então hoje a gente tem o Instituto Coca-Cola, que promove capacitação de jovens para o emprego. Então a gente chamou o Instituto Coca-Cola, a gente chamou o Ministério da Igualdade Racial e falou, vamos construir um projeto de capacitação de jovens negros? Porque pra gente pode parecer absurdo, especialmente que Brasília é um negócio muito peculiar, né? Mas no Brasil, de uma maneira geral, quando a gente ouve falar do jovem neném, não é porque ele não quer estudar nem trabalhar, é porque ele não tem como, ele não tem acesso à oportunidade, ele não sabe falar numa entrevista de emprego. E não é porque ele não quer, é porque esse país dos últimos anos não deu essa oportunidade para ele. Eu brinco. Não tem nem identidade. Não tem identidade. Exato, registro, exato. Eu olho para mim, para minha trajetória, eu fico brincando. Hoje eu estou em 2 programas de aceleração de carreiras de lideranças negras pela Coca-Cola. Um pela Mover e outro interno da própria Coca-Cola. Eu estou fazendo aula de inglês, de espanhol, estou fazendo coaching, estou fazendo um monte de coisa assim. E eu penso, caramba, e aprendo pra caramba em cada sessão e tal. E aí eu falo, nossa, o mundo comparativo também é muito estranho. Porque esse lugar nunca me pertenceu, nem a ninguém da minha família. Meu pai, nem minha mãe, nem minha avó, enfim. Então eu ainda chego nesse lugar e ainda é tipo, esse lugar é estranho pra mim. Então eu tô aprendendo a existir no mundo corporativo, porque é isso, a companhia olhou pra mim e falou, se eu investir nessa pessoa, ela pode se tornar uma liderança. Então, eu estou recebendo esse investimento da Coca-Cola. Imagina, e eu fiz faculdade, estou fazendo mestrado, fiz pós-graduação, tenho emprego. Imagina esse jovem que nunca teve acesso a absolutamente nenhum espaço que tratasse ele como alguém que pode ser empregado, como alguém que merece um investimento, que merece confiança. Então, o jovem neném, ele não é neném porque ele não quer. Então, eu quero fazer um projeto que a gente faça capacitações para esses jovens. E a gente está construindo isso em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. A ministra Aniele falou sobre essa parceria ontem na reunião do Conselhão, que era a instalação do grupo de trabalho de pautas, né, sociais. Então, é um orgulho imenso conseguir voltar para minha pauta do coração. E é algo do qual eu me orgulho muito. Então, eu tenho muito orgulho de falar do meu trabalho, da minha trajetória, e de olhar para o ISD e falar,
caramba, o mundo corporativo entendeu que não dá só para existir no mundo sem se preocupar com os impactos. E a sustentabilidade é tudo isso que você falou. Não é só o meio ambiente, é também. Mas é todo o resto que vai fazer esse sistema, esse negócio, enfim, existir daqui 100 anos, né? Existir daqui 50 anos. A gente está há 7 anos de 2030. A gente está bem ferrado. Então, tentando atuar, fazendo o maior impacto social positivo possível, a gente tem essas agendas todas e a gente tem investimento em pessoas como eu, que vem de um outro lugar para causar esse incômodo na lógica do mundo corporativo e que leva a inovação para esse lugar com um sorriso. Que é difícil, mas a gente gosta, a gente ama o que faz. Então é isso. Obrigada. Essa era a minha... Porque não foram só falas, né? Eu acho que o workshop, para mim até, saiu da caixinha do estamos aqui aprendendo sobre ESG. Vocês falaram sobre mudança de mentalidade, que eu acho que né, aquela questão do propósito, aquela questão do fazer o que a gente gosta. E o ESG, se ele não estiver no coração de todos nós, sem cinismo, gente, sabe, abraçar essa mudança, eu acho que ele tem tudo para dar certo. A gente tem que ser exemplo, a gente é exemplo para o trade, então a gente aqui já vai partir, né, e fazer parcerias e vamos avançar nessa agenda, porque quem não abraça o ESG, eu acho que é isso, vai ficar simplesmente obsoleto.